Mafalda, Ah. pesquisa aí burla. Burla? Uhum. Onde? No dicionário? Pode ser, sim. Então. Burla. Burla. Engano fraudulento. Enganar com burla. Igual a ludibriar, trapacear. Depois aparece aqui desvio e procurar um caminho ou outro. Porquê? Porque em espanhol tem outro sentido além desse. Também tem esse, mas também significa escárnio, troça, forma jocosa, risível. Estás a ver isso onde? No Wikipédia. Ok. Depois também diz aqui, ora, por exemplo, fala aqui do carnaval, da cultura popular medieval e da capacidade de rir do e com o outro. Sim, sim, já estou aqui a ver. Espaço para rir dos rituais religiosos e para criar outra vida, é isto? Exatamente. Sim? Uhum. Espaço de transformação e mutabilidade. Ah, olha, eu gosto muito disto. Olha. Festa organizada pelo povo. Estás a ver? No terceiro parágrafo. Olha o que diz a seguir. Mecanismo que ameaça as hierarquias sociais, potencial de tirar do sério uma ordem rígida e opressiva. Também é bom isto. O que tu achas que diz aqui no hiperlink do grotesco? Grotesco. Expressividade pouco cotidiana. Bizarria e estranheza. Olha aqui. Mostra aí. Bem-vindos ao nosso piquenique. Obrigado. Se calhar, acho que começávamos por dizer o que é verdadeiro, o que é falso, bem. que é para podermos comer. Ou não. Pronto. Temos então, aqui, as frutas também é difícil, né? Porque há aqui temos aqui um ananás falso, mas as maçãs estão à vontade. as maçãs sim, As as uvas uvas também. também. Isto são bolachas, também são comestíveis. Estas também são bolachas, mas Estas não. não estão É só, comestíveis. é só para segurar. As laranjas. As laranjas também são comestíveis. Temos chá e café. Quem é que quer o quê? Se calhar começamos aqui Obrigado. por falar um Obrigada. bocadinho do vosso processo, de vocês enquanto dupla, como é que se conheceram, como é que trabalham, especificamente as condicionantes deste processo do espetáculo à burla. Pronto, começamos por aí e depois... Sim, Seguimos. quando é que começou exatamente então o processo de ensaios e investigação, o início? O início foi em junho de 2019. É né? isso? Sim. Acho que é isso. Junho de 2019. Não. Não. Junho de 2020. Pós-pandemia. Sim, foi pós-pandemia, é verdade. A primeira residência. A primeira residência. É. Onde começou tudo. Mas É. tudo começou Mas começa- em setembro de É, 2018. exatamente. Vai fazer 5 anos. A gente tá falando de comemorar nossos 5 anos de amizades. A gente se conheceu em 2018, Durante Durante o o PACAP. PACAP da Fundança. em Lisboa. Bibi achou que eu era muito sério, mas eu tinha gostado muito dela. Não, Só eu que cheguei, não disse tipo... nada. Não, eu cheguei toda feliz, eu já tinha ido pro Uruguai, eu amava o Uruguai, aí tinha uma pessoa do Uruguai, eu toda animada, não sei o quê, ia gastar meu espanhol. Oi, Bruno, nanana, toda... Ah! E ele, tipo, só me olhou com uma cara de... O que é essa pessoa? Sabe? Por que ela tá tão animada? Por que ela é assim? E eu achei que, tipo, ele não tinha gostado. Mas aí, muito rápido, a gente descobriu que a gente amava pastel de nata. Quer dizer, eu já sabia que eu era muito fã de pastel de nata, o que segue é impressionante que Portugal ainda come pastel de nata, tipo, amando. E aí a gente começou a comer muito pastel de nata juntos. E aí começamos. E daí começamos. Nesse nós projeto tínhamos vocês- pensado trazer pastéis de nata. Pois é, Ficámos- mas não dava jeito. errámos, nenhum para estar trouxemos as aqui. bolachas. Pois não. Não, tá tudo bem. Mas nessa altura vocês tinham projetos separados, né, durante esse curso, certo? Sim. Fazemos cada um o seu solo, É. mas nós visitávamos muito. Uhum. Íamos no momento do ensaio da Bibi, eu estava lá, e fazia coisas comigo, tirávamos fotos por sítios, é uma foto muito, Tem uma muito a gente teve engraçada. vários momentos, várias aventuras, assim, muito... É. Já querendo descobrir coisas juntos. Mas já Mas havia uma ainda- parceria qualquer aí. Isso, mas ainda não no mesmo trabalho. Mas é bonito, porque mesmo quando a gente pergunta ou responde quando a gente começou a trabalhar, pra mim começou ali. E não... E é isso, a gente fala disso, né? Que a gente trabalha junto há 4 anos, sendo que não é, na verdade. Eu quero dizer, faz sentido. é verdade. Mas, Mas a Burla não tem 4 anos, ela tem 2, o que também já é muito.
Ontem. A Bruna tem 2 anos, Bruna, a gente começou em 2020. Ah, mas ele estreou no domingo, há um ano. Porque houve um processo, houve um processo longo de Foi. pesquisa, não é? Por isso é que Foi. se calhar há esta noção de tempo um bocado mais... É um ou Pois 2 é, anos? foi um exato. grande processo. Foi um processo muito longo mesmo. Mas é isso, tem muito a ver com a pandemia, com teatros fechados, com não ter programação, não ter contexto de estreia. Bom, E essa, ou seja, as residências, mais a questão da pandemia, portanto, esse fechamento, essa clausura, isso teve impacto, acham, na linguagem, no que depois vocês, no resultado a que depois vocês chegaram? Eu não sei se tanto o facto de estarmos fechados, mas acho que mais os adiamentos, a dificuldade às vezes de achar uma data de estreia ou não sei o quê, ou ir muito sobrevivendo residência a residência, entendendo como íamos a estruturar o projeto, como é que ia ser. Sim. De facto, houve um momento em que a peça ia ser uma coisa, mas depois isso acabou sendo a nossa prática, depois fomos entendendo. Foi tudo a partir de um afeto, de umas imagens, então só queríamos entender como íamos trabalhar com elas e, portanto, fizemos um pequeno dispositivo para ir transitando essas imagens e corporificando elas através do som, através da ação, através do gesto. E, no momento, achamos que essa era a peça. Depois percebemos que não, que talvez faltava alguma outra... Ainda temos dúvidas sobre isso, sobre uma prática que não pode ser uma peça ou o quê, mas decidimos ir por um caminho um pouco mais, tradicional, peça, composição, não sei o quê. E... Não, acho que o que caracterizou, assim, disso da pandemia, isso não está tanto na peça no sentido de como foi feita, mas no sentido da minúcia, assim. Eu acho que a gente aproveitou disso para ser muito minuciosos, e a peça se vê muita minúcia, assim. Muito detalhe, muita... A gente tinha uma coisa que era muito louca, assim, que eu nunca tinha vivido, que era de que cada residência era acrescentar minuto por minuto. Então a gente tinha realmente, tipo, cena por cena. Não era tipo, tem um começo, tem um fim, vamos entender como a gente conecta isso, ou tem uma pesquisa geral e a gente vai tomando decisões, tipo, não, era assim, cena 1, imagem 2, imagem 3. E aí tinham residências que a gente passava, tipo, sei lá, um mês para tentar sair de uma cena. E aí eram vários testes, tipo, tentava enfiar umas imagens, não entravam. E é isso, é um repertório de figuras. Então essas figuras todas, elas estavam quase como se fosse num banco de reserva, e a gente brincava que elas iam sendo chamadas para preencher uns buracos, para ver se a gente conseguia avançar. E algumas nunca entraram, mas estão na nossa imaginação. Estão convosco também, não é? Por acaso, ainda bem que estamos a falar de figuras e de imagens, não é? Porque nós trouxemos essas imagens connosco, por isso se quiseres pegar aí podes me ajudar, nelas. estão aqui, podes tirar aqui. Podemos olhar um bocadinho para elas, se calhar. Uma? Podes tirar Todas, podes vamos tirar vê-las. Então, quem foi convocado? Quem foi convocado? Algumas com certeza não devem ter entrado. Mas estas imagens, ou seja, Apresenta. surgem como ponto de partida neste processo? Foste Foram. Quem é que Quem tinha é que estava com esta- interesse nas imagens? Eu estava com interesse nas imagens. Eu tinha feito um solo, eu tinha cabelo comprido. Eu tinha feito um solo em que não tinha rosto. E eu, de repente, me deparei com estas imagens. Here they are. Podes mostrar para ali, se calhar. Sim, podemos. Por exemplo. Por isso, esta senhora aqui. E a questão foi essa, foi um interesse por algo que estava acontecendo nessas imagens, muito expressivo, uma expressividade muito alta. Então o projeto era um pouco, o que posso fazer para corporificar como posso performar essas imagens, como posso estar ali, como posso realmente estar sendo essa pessoa. Desculpa. E aí foi que fizemos aquele dispositivo, cada um tinha como uma sequência de 14 imagens, que eram um rosto e um corpo. E quase todas, o ponto de partida foram esses retratos do barroco flamenco e também a palavra grotesco. E daí fomos pesquisando um pouquinho mais até entendermos que tudo tinha a ver com o universo medieval. Que na verdade não era nosso propósito trabalhar diretamente com isso, mas isso nos encontrou, Sim. né? E não é uma peça documental, não é que a gente vai Não. retratar isso exatamente, ou buscar o que essa senhora estava fazendo, em que ano isso é, ou... Foi Sim. muito pouco, era muito sobre pegar isso aqui e preencher. Tenho essa sensação de que a gente colocou, assim, que a gente injetou uma ficção outra, que tinha a ver com
algo contemporâneo, que é óbvio que é contemporâneo, que os nossos corpos nunca vão ser uma pedra, né? Tipo, Sim. e não tem, é isso, é um lugar que a gente não pertence justamente por isso também nos interessava mexer e mesclar com outras ficções possíveis, com outros imaginários possíveis. Sim, nesse movimento estas imagens também se transformam noutra coisa, não é? É isso. Completamente. Por serem os vossos corpos a... Pois, Sim. porque eu ia perguntar sobre isso, como é que é termos figuras, lá está, com este nível de expressividade e esses corpos, e depois como é que isso encaixava nos vossos, ou como é que era essa experiência de, a partir dos vossos corpos, chegar a esta expressividade ou ser-vos devolvida com as imagens? Era interessante porque era uma questão muito técnica também, muito formal. Era ok, tipo, esse é o meu corpo e esse é o meu rosto, então vou passando e em cada ciclo íamos adicionando um pouco mais o rosto, um pouco mais o corpo e aí íamos conseguindo ampliar essa performatividade e íamos estendendo o que era possível de fazer. E isso, alguns corpos ressonavam mais, outros menos, e íamos entendendo, ok, eu acho que eu estou muito conectado com essa figura. Com essa figura eu consigo também canalizar alguma coisa dentro de mim que parece interessante. Sim. E aí foi a segunda parte da nossa pesquisa, foi ok, temos todas essas personagens, figuras, quais dessas nos falam mais, quais dessas são mais vibrantes e quais realmente não são nada, são só Sim. formais. Não, e eu ia falar que tem a ver com esta questão da dramaturgia, que nesse sentido que falavas que as coisas demoravam muito tempo para criar o próximo minuto, foi uma característica ir criando em ordem cronológica, como talvez indo, não necessariamente em contra, porque não estávamos em contra de nada, mas talvez não indo na direção de, ok, geramos materiais, e esses materiais depois vamos vendo como que eles se encaixam e aí criamos uma peça, senão, tá, qual é essa, que é isso que vai acontecendo, né? Como outra forma de pensar essa dramaturgia, de entender Sim. a relação minuto a minuto das coisas que vão acontecendo, como as figuras entram, como é que saem, como é que se transformam, como que manipulamos esses sentidos que vão emergindo Sim. também com essa composição. E ao bocado falaste no grotesco, um bocadinho porque veio por causa de chegarem à cultura medieval também, e também sempre que temos visto coisas do vosso espetáculo e para nos prepararmos e tudo, cruzamos com a questão do carnaval. Exatamente. E de uma ordem outra. Querem falar também desse interesse que acho que acabou por surgir de irem atrás dessas imagens, não é? Sim. Tudo isto começou Sim, a vir por aí. Sim, elas também são um retrato de uma época, um outro retrato de uma época. Também me parece que estas imagens específicas Pois é. não são necessariamente os rostos que associamos necessariamente A quem é ao dia. retratado, Sim, normalmente. exatamente. E o carnaval também vem muito, na verdade, e o grotesco vem muito a seguir a esse pensamento. Qual é que é a vossa Sim. relação com o carnaval Sim. também? Sim. Acho que a gente encontrou agora, assim, olhando para trás para o processo, que a gente conseguiu separar a burla e o nosso dispositivo. A gente deu um outro nome para o dispositivo, que é tudo que é divino degrada fundo embaixo da terra, que tem a ver com essa ideia do carnaval de trazer para o terreno, para o carnal, para o sujo, coisas que são muito, bom, nessa época também eram muito da realeza, de uma leitura muito oficial. E isso tinha a ver com a leitura medieval, mas parando para ver, pensando hoje e pensando na referência do carnaval brasileiro, isso ainda existe muito, que é essa ideia de sujar figuras, não é? Então, sei lá, no carnaval do Brasil, uma figura que foi marcante durante o ano todo, ela vai ser zoada no carnaval. Isso é um pouco uma espécie de meme, isso é um pouco uma ideia de que, sei lá, tem uma série que fez muito sucesso, vão ter várias pessoas vestidas dessa série. E aí você vai encontrar com várias, e vão ter placas, vão ter nomes, vão ter frases que foram ditas, principalmente por políticos, assim, tinham Sim, várias. Em Portugal também há um bocadinho dessa... Tem um... Mas deve ter outra dimensão, claro. com certeza. É uma dimensão. Nem vale a pena competir. Não, mas é isso, enquanto experiência é muito forte também, essa experiência desse momento de que o mundo está invertido, em que você sai na rua completamente nua e você faz xixi onde dá, e não tem lei. Na verdade é isso, é muito específico, não é que não tenha lei, é que a lei troca, a ordem troca. E isso era algo que a gente se interessava muito, sobre essa troca hierárquica, né, que não é tentar tirar essa hierarquia dessas leituras, e isso acontece
com essa ideia dessas imagens que tem uma carga religiosa muito forte, e aí entra o pagano nesse lugar, então como que a gente mexe com o que é sagrado. E isso, é uma tradução do carnaval, mas que eu sinto que tem a ver com uma questão muito política também do que a gente vê sobre essa relação do carnaval medieval, que pode ser projetada para hoje, assim. Mas é engraçado teres falado nos memes, porque de facto é um mecanismo parecido e até há mesmo tipo, uma secção de memes só com imagens também medievais e não sei o quê. Claro, que fazem Dia do reações. De Exato. repente há Dia do essa... filósofo. Sim, Sim. de repente há Aconselho toda uma zona de memes que também... Sim. E, portanto, estas figuras têm sei lá, um background cultural específico e tendo vocês... eu também quero. Sound effects. Tendo vocês, portanto, apresentado ou tendo residência em vários sítios ou apresentado e tendo proveniências diferentes, etc., essa deslocação cultural das imagens para outro contexto tem alguma história ou Alguma história ou como é que ela ocorre, não é? Sim. Quero dizer que sim, mas estou procurando. Podes dizer que não também. Acho que não. Não sei. Ou seja, esta pintura é flamenca, é isso? Uhum. E depois como é que ela cruza com o Carnaval do Brasil, toda esta também... Acho que é através da imaginação mesmo há uma questão de arquivo também, eu acho, tipo, muito arquivo dos trabalhos que temos feito antes, então também as nossas formas de performar respondem a esse arquivo que temos. Então a forma de abordar essas imagens, acho que, não sei, para mim pessoalmente, pois os arquivos também são diferentes, não sei, peças que fiz de grupo com muito som, muitas pessoas em relação, muito toque, muita expressividade, acho que aí eu talvez vou nesse arquivo para entrar de alguma maneira nessas imagens. Acho que cada um tem as suas estratégias, as suas imaginações também para conseguir corporificar ou se relacionar com aquilo que lá está. A gente tem formas de entradas bem diferentes dentro disso, mas eu acho que tem algo que é muito comum, que é essa leitura ou esse imaginário preenchido daquilo que chega igualmente no Brasil, assim, dentro desse universo do que é, sei lá, religioso, ou história da arte, ou imagens que já foram 1000 vezes vistas em algum lugar, e muita gente, tipo, que assiste, fala, eu tenho a sensação que eu já vi isso em algum lugar, eu só não sei dizer onde. A convocação dos vossos corpos e dos vossos universos a burlar estas imagens, isso já é muito do discurso, não é? Sim. Acho que sim, claro que sim, faz todo sentido. Sim. E já nos aconteceu também de pessoas acharem que todo o começo, ou grande parte da peça, que ainda é dentro dessa tentativa da leitura oficial, entre todas essas aspas, foi o que mais interessou alguém. Nesse sentido de que, tipo, depois que começa a ficar estranho, e aí, por que vocês estão fazendo isso? Era uma coisa meio do tipo, vocês estão estragando essas imagens. E era do tipo, a ideia sempre foi pegar elas. Exato. Tipo, nunca foi pra poder reproduzir essa mesma estrutura. Era do tipo, olha só, isso aqui é dito dessa forma e foi, enfim, tipo, enfiado na nossa cabeça que essa é a leitura e essa é a forma de ver. E se a gente pega isso e vira isso do avesso, assim. Sim. Não, e é bonito porque confirma que esse dispositivo dramatúrgico da burla também faz muito sentido. Criamos uma coisa muito sagrada, muito linda, muito delicada, para depois dizer, pois não. E tem a ver mesmo com essa cultura do carnaval, né? Tipo, tanto contemporânea, tanto no Brasil, no Uruguai, imagino que aqui também, ou tanto no passado, que é tipo, não, vamos rir de todo e de todos, e somos a mesma coisa, e vamos rir disso e está tudo bem. Sim.